Animal. Oferecimento: Hospital Veterinário da Unimar. Existe justamente, né, no contato entre os alunos, os residentes, toda a estrutura do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Marília. Hoje quem conversa com a gente aqui é uma médica veterinária, coordenadora do complexo, a doutora Melissa Campitelli Ferreira. Seja bem-vinda, Melissa, é um prazer recebê-la aqui no nosso Saúde Animal. Tudo bem com você? Tudo jóia, Elisa, obrigada por estar aqui, né? Agradeço a oportunidade para a gente poder divulgar o trabalho que a gente faz lá. Muito bem, então as pessoas hoje que passam pelo Bosque Municipal, muitas pessoas, aliás, né, o movimento lá cada dia maior, principalmente aos finais de semana. Então quem vai hoje, quem já foi há um tempo atrás, percebe a diferença da estrutura, né? E aí são muitos detalhes de uma equipe muito grande trabalhando, mas hoje especificamente nós vamos falar sobre a atuação dos médicos veterinários e esse trabalho, esse cuidado com os animais do Bosque Municipal, que todos nós amamos aqueles animais e já era até um desejo muito grande de todos os moradores, né? A recuperação de todo aquele espaço. Com a inauguração do complexo, né, veterinário, de atendimento veterinário lá dentro do bosque, isso melhorou ainda mais, né, Melissa? Vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador como é que foi essa evolução e, claro, graças também a essa parceria com a Universidade de Marília. Então, na verdade, o complexo veterinário ele já estava sendo batalhado há muito tempo para a gente conseguir instalar ele lá dentro. Aí foram algumas exigências, eu fui contratada para trabalhar os animais do bosque e aí a gente conseguiu fazer com que esse complexo fosse, enfim, inaugurado. O complexo ele é uma parceria entre a Prefeitura e a Unimar, onde as duas partes se colaboram entre si, né? A gente tem uma extensão da universidade lá, o que para a gente é muito importante, porque a gente consegue estender o nosso atendimento, que não é feito lá, a gente consegue estender dentro da universidade um atendimento mais complexo. E ao mesmo tempo para a universidade isso é muito interessante também, porque ela consegue enviar alunos, estudantes que fazem esse intercâmbio com a gente de informação. Prática no dia a dia mesmo. A prática no dia a dia, tá? Porque lá, como você mesma disse, é um complexo, é um ambulatório, né? Então a gente faz os atendimentos mais emergenciais, alguma coisa mais corriqueira do dia a dia. A prevenção também. Isso, a prevenção é toda feita lá. Então é uma parceria que teve entre a universidade e a prefeitura e ela funciona muito bem porque a gente consegue ser bom para os dois lados e fazer com que isso caminhe bem, principalmente para os animais que estão dentro do bosque municipal, né, principalmente para o bem-estar dos animais. É uma sintonia que existe de trabalho, né, como você Exatamente. disse, por isso desse funcionamento ser tão positivo. Agora, se a gente pudesse elencar aqui alguns dados, né, principalmente da inauguração desse complexo, como você disse, era um desejo antigo, mas também da importância de existir uma profissional em tempo integral ali, né, contratada especificamente, né, para esse fim, né, um cuidado periódico, que é assim que tem que ser. Quer dizer, isso também já sinaliza, né, como uma preocupação da administração, né, com aquele espaço e a importância daquele espaço para a sociedade. Quer dizer, então esse também é um outro ponto importante que a gente precisa destacar. Você como médica veterinária, né, pode dizer bem isso, o orgulho certamente de poder fazer parte disso. Com certeza. E lá é um projeto muito bacana, porque agora a gente também está fazendo, quer dizer, desde o início, né, desse projeto, a gente também tem uma certa parceria, além da Unimar, a gente tem uma parceria com a Polícia Ambiental, onde a gente faz a recuperação de muitos animais que vêm para a polícia por apreensão mesmo, ou de maus tratos muitas vezes. Virou um ponto de referência ali. Exatamente, né? A gente consegue trabalhar esses animais e é muito bacana que a gente vê a recuperação desses bichos e posteriormente a gente junto com eles consegue fazer a soltura deles, a reintrodução deles na natureza. É muito bacana, é um trabalho que funciona super bem. E assim, como ali a gente tem vários animais, além dos que são atendidos, os realmente que são internos do bosque, que ficam em viveiros, precisava de ter ali uma estrutura para a gente poder ter um bom atendimento para os nossos animais. Porque acabava ficando meio deixado de lado sem essa estrutura. Não que é deixado de lado, mas a gente tinha uma dificuldade maior para poder fazer um socorro mais imediato a esses animais mesmo. Até porque a ideia é trazer
Claro que isso não é possível, né, assim, em cada detalhe, mas é o que vocês tentam, na medida do possível, trazer todo o ambiente ideal, né, de cada uma das espécies, né, como se fosse um santuário ali. Acho que esse é o maior desafio. Obviamente que aquele espaço é um espaço maravilhoso, né, um pedacinho de Mata Atlântica ali, mas como é que, para vocês, isso, né, superar esse desafio e tentar reproduzir o ambiente natural, certamente também um outro ensinamento valiosíssimo para os alunos do curso de Medicina Veterinária, né, reproduzir esse ambiente para que eles se sintam melhor, né, a cada momento, esses animais todos. Sim, na verdade, esse trabalho da gente tentar fazer com que o ambiente deles seja o mais propício possível. Então, a gente, na verdade, depois dessa instalação desse complexo veterinário, a gente conseguiu fazer muita alteração até com relação à parte alimentar, porque dentro do complexo a gente tem uma sala só de nutrição. Então a gente consegue manejar melhor os alimentos, consegue fazer com que seja mais adequado. Então isso daí também já é um incremento a mais para os animais, tanto que a gente tinha uma dificuldade até que razoavelmente grande de conseguir reprodução de algumas espécies de pássaros que são reproduzidas normalmente, digamos. Porque a ideia é essa, quando você consegue manter a qualidade de vida, o próximo passo seria a reprodução natural dessas espécies, né? Então, os nossos animais que são internos mesmo, que ficam lá com a gente vê que eles estão reproduzindo, eles estão numa qualidade de vida bem superior, bem maior mesmo, porque a gente está conseguindo fazer um enriquecimento do próprio habitat deles ali. Né? A gente está tentando também buscar cada dia e melhorando isso. É um trabalho mais demorado, porque você demanda conhecer um pouco de cada espécie, saber o que funciona, o que não funciona. Muitas vezes em alguns locais funcionam e ali pra gente não vai tão bem. Então é um teste mesmo. É praticamente um laboratório, exatamente, né? Porque você tem isso que vai ficar depender testando do ambiente local, né? Porque não dá para reproduzir, como eu disse, nos mínimos detalhes. E tudo acaba interferindo, às vezes a temperatura que nós estamos interfere, às vezes. Então, de repente, para a temperatura que existe agora, é melhor uma técnica, para uma outra temperatura de um outro local, ou uma outra umidade, ou uma outra altitude, tudo funciona diferente. Então, são condições adversas. Exatamente. Né? E aquilo que vocês conheciam até ontem, porque é tudo muito dinâmico, né, dentro da área de vocês. De repente, alguma doença, algum probleminha característico de alguma espécie, até ontem era de um jeito. E aí, a partir de hoje, outras coisas vão surgindo e vocês têm que se adequar. Então, tem toda uma dinâmica, né, Melissa? Exatamente. Mas nós temos fotos e vamos acompanhar um pouquinho do que você separou? Para quem não conhece, né, fica aqui só a sugestão e depois o ideal é ir pessoalmente lá, a população prestigiar esse trabalho. Essa foi uma siriema que veio de um atropelamento mesmo. Aí ela tá bem paradinha, que ela teve uma fratura de pelve. A gente está fazendo o tratamento dela lá no ambulatório. Nossa, um atropelamento, e aí assim, vocês atendem a região toda, dependendo do caso, quando a polícia ambiental é acionada? Isso, na verdade, geralmente é quando a polícia ambiental é acionada. Hoje existe um estudo para uma tentativa de uma parceria com a rodovia Transbrasiliana, que eles têm muito problema com os animais que são atropelados naquela região que eles estão fazendo a ampliação da estrada, que eles estão fazendo a duplicação da estrada. Então, eles estão tendo algumas dificuldades para onde levar esses animais, isso afeta diretamente. O que recuperar. Então, assim, a gente está tentando montar uma parceria com eles para ver se a gente consegue englobar, de repente, o atendimento desses animais dentro do ambulatório também. Ampliando. Isso, aí vai ampliando um pouco o leque. Aumenta a responsabilidade, mas também a possibilidade de ajudar, né, Melissa? Com certeza. Então, vamos para a próxima imagem. Esse é o nosso tratador, tá aí cortando os alimentos que são fornecidos. Isso é uma coisa muito bacana, que a gente consegue ter sempre alimento fresco lá, sempre alimento de qualidade, saudável e uma dieta bem equilibrada para eles. Seguindo padrões, né, que são estipulados, né, para manter a saúde dos animais, porque tudo isso, questão de higienização, manutenção dos alimentos, né, até o estoque desses alimentos, olha lá. Exatamente, a gente conseguiu, até nessa aquisição do complexo, a gente conseguiu até isso, assim, que digamos, é uma coisa que às vezes a gente pensa, mas é básico ter, né? Mas a gente conseguiu geladeiras novas, conseguiu fogão, conseguiu algumas coisas que pra gente é bem bacana, que a gente consegue fazer um manejo bem melhor. Faz toda a diferença. Aí também a parte de alimentação, tá vendo a variedade que a gente consegue colocar para as maritacas.
que são essas maritacas geralmente elas vêm de apreensão da polícia ambiental, algumas vêm com fraturas, algumas vêm... Então assim, às vezes as pessoas perguntam, mas por que tem tanta... que na verdade a gente chama de maritaca, mas eles são periquitão maracanã. Sim. Que são aqueles verdinhos barulhentinhos, olha lá. Isso. Tá, por que tem tantas? A maior parte dessas que ainda estão ficando no bosque, que a gente não conseguiu reintrodução, muitas são, às vezes, uma amputação de pata, que tiveram que fazer amputação, a asa com fratura exposta, então não consegue reintroduzir porque ele não consegue alçar voo tão bem. Isso é importante você dizer, quer dizer que ali também é uma parada estratégica, porque Exatamente. Os animais recuperados, vocês têm essa preocupação de tentar introduzi-los novamente, né, no seu habitat Sim, natural. A intenção nossa é exatamente sempre reintroduzir, tá? Aí aqui a gente também tem tratador, aí ele dentro do viveiro das maritacas. Aí é o pavão de mais próximo, né? Esses são animais nossos mesmo, que já faziam parte do histórico do bosque. Sim. Os jabutis é um outro grande problema que a gente tem com relação à parte da polícia ambiental, porque o jabuti é um animal que vive muitos anos, Sim. né? Então, às vezes, as pessoas pegam ele quando eles são pequenininhos e imaginam que vão conseguir criar esses animais dentro de casa. Só que eles vivem uma quantidade de anos que dá para passar para gerações futuras eles. E muitas vezes a pessoa acaba vindo a óbito e não quer mais o filho ou o neto, alguém não quer mais o animal. Aí leva para vocês. E aí acaba maltratando, a polícia acaba fazendo apreensão desse animal por maus tratos, por alguma coisa. O ideal seria então pelo menos levar para vocês, ao invés de maltratar, né? Pelo amor de Deus. É que essa parte de entrega de animais silvestres a gente já não sabe muito bem definir como, porque ela passa por toda uma legislação. Tem um trâmite. Isso, todo um trâmite. Aí a pessoa às vezes também não sabe o que fazer e... Exatamente, acaba largando às vezes no meio da rua, o animal é atropelado, então a gente tem todos esses problemas. Esse trâmite aí todo envolve IBAMA, Polícia Ambiental, eles sabem informar melhor como que isso então funciona. O interessante seria procurar informação da Polícia Ambiental lá no bosque mesmo, se tiver alguma dúvida, né? Isso. Porque às vezes a pessoa não procura com medo de sofrer alguma De represália. sofrer alguma represália, alguma consequência. Mas é só explicar, não é? Eu acho que a Isso, polícia vai saber eu não sei dizer identificar. como que funciona bem ao certo lá dentro desse trâmite da polícia, mas né? não custa ir atrás para perguntar, ao invés de simplesmente... Exatamente, mas soltar infelizmente são animais que a gente até orienta para ninguém pegar, porque... Claro. Primeiro que não se pode ter um animal silvestre hoje, né? A legislação prevê penas rígidas, multas, dependendo se você for reincidente, até uma punição mais grave, né? Então, assim, a gente não indica. Para isso existem os animais que são domésticos, né? Então existem legalizados né, ou se você quer muito ter um animal silvestre, existem criadouros que são propícios para venda de animal silvestre, né? Então procurar comprar um animal legalizado, um animal que seja legalizado pelo IBAMA, autorizado a sua venda, com documentação, porque aí você evita que tenha problema posterior. E até é interessante você tocar nesse assunto, aproveitando a oportunidade, porque de repente é um animal que você não conhece, né, a rotina dele, não sabe até quais são as doenças, né, os problemas que ele pode vir a ter ou até transmitir, se existe algum tipo de zoonose. Como você vai trazer um animal desse para dentro de casa? Exatamente, você não sabe de onde ele veio, de que condições ele veio. Muitas vezes esses animais também são maltratados, esses animais que são legalizados, digamos que são vendidos ilegalmente, são maltratados, tanto que a gente tem um tucano lá que foi feita a apreensão dele, que ele estava dentro de o porta-mala e etc e tal. Então, são animais que vêm de maus tratos. Então, quer dizer, você ajuda a sustentar tudo isso também, que é uma cadeia, uma rede que você mantém. É um mercado negro. Exatamente. Né, que você acaba então, fazendo parte. Então, a gente sempre indica, procura um animal doméstico mesmo, ou se quer muito um silvestre, procura um que seja legalizado, né? E tem que ter a consciência de que, por exemplo, uma tartaruga, você vai viver aí com ela 80 anos, né? Então, você tem que ter a consciência de que além de você, de repente, você vai pegar uma tartaruga com 40, 50 anos, você vai ter que deixar para alguém ela posteriormente. Essa responsabilidade. Porque senão esse animal também vai ficar abandonado muitas vezes. Muito bem. Você falou a palavra-chave, consciência, né? Exatamente. E lá também é um espaço importante de educação ambiental. Exatamente. Não é? E educação também, por que não já pensar
no bem-estar animal, porque como eu disse anteriormente, o movimento lá é cada vez maior e é uma oportunidade para que as pessoas possam visitar o bosque, levar as crianças e aproveitar a oportunidade para explicar para as crianças, né, como conviver melhor com esses animais. Começando até pela comidinha que joga lá no domingo, às vezes vai passear e já quer. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. As crianças, a gente tem um trabalho bem bacana com o pessoal da educação ambiental, que a gente conscientiza mesmo que os animais, cada um tem a sua comidinha. O animal, às vezes, um chocolate para ele pode levar à morte do animal. Então a gente explica para as crianças qual que é o lugarzinho de um animal, qual que é o lugar. Então a gente até explica essa parte de animal doméstico, animal silvestre, por que muitas vezes eles estão aí. Então a gente incentiva essas crianças a ter essa consciência, explica que a alimentação deles é diferente da nossa, que o manejo que você tem que ter, o manejo que a gente estende até os animais que ele tem que ter na sua casa, que todo mundo precisa de um cuidado. E é bem bacana que a gente explica, criança entende muito bem, né, quando a gente fala. A gente explica que nem o animal é que nem um bebezinho, ele precisa de cuidados, ele não sabe se virar sozinho muitas vezes. Então, principalmente se ele está ali, dentro de um recinto fechado, a gente tem que dar uma qualidade de vida dele para ele bacana. Tem que dar uma qualidade de vida adequada, porque ele vai ficar... Primeiro que ele já não está no seu ambiente natural, ele já está preso. Ele está à mercê das nossas Exatamente. vontades, né? Então a gente explica. E tudo isso para a criança eles acham muito interessante, para eles sempre legal. Eles gostam na época que o pavão abre o rabo, abre a cauda, festa, né? Então eles acham uma festa, eles adoram realmente. E tem esse papel também de fazer essa parte. Claro, desenvolver nessas crianças, né, essa consciência para que sejam futuros adultos, né, cidadãos mais conscientes. Mais conscientes. E mais comprometidos, inclusive, mais sensíveis a essa causa. Né? Então é um começo, né? Eu acho que é um passo importante. Como a gente diz, é um trabalhinho de formiguinha, né? A gente vai aos poucos tentando colocar essa consciência dentro da cabecinha das crianças, que é uma parcela da população, às vezes mais fácil de você conseguir atingir, conseguir sensibilizar, né? Então a gente vai tentando educar pelas crianças e vamos fazendo trabalho, às vezes também a gente faz divulgação no Domingo no Bosque, muitas vezes a gente já fez a parte de panfletagem de cuidado com os animais. Então é um trabalhinho que a gente vai fazendo devagar. E o cuidados que a gente tem com os animais também sempre visar o bem-estar dele. E os frutos, né, já surgem e certamente surgirão muitos outros, né? Porque essas crianças depois levarão essa mensagem. Inevitável falar, Melissa, aproveitando a oportunidade, antes que nosso tempo se esgote, da questão dos gatos, né? Que também um projeto que vocês desenvolvem e também nessa parceria com a Universidade de Marília. É um tabu, que eu sempre, quando a gente toca nesse assunto aqui, algumas pessoas, né, são contrárias, outras favoráveis, discutem muito sobre esse tema, mas alguém precisa trabalhar para tentar resolver. É o que vocês têm feito, criando campanhas, tendo atitudes, iniciativas, e aí também vem essa parceria importante com o desenvolvimento de pesquisas constantes, né? Então, só para a gente trazer um pouquinho desse cenário, como é que está essa situação? Com relação aos gatos, é exatamente aquilo que a gente falou, infelizmente, de falta de conscientização. São animais que são soltos ali, pela falta de conscientização, às vezes, da população, que acaba soltando ali, acha que ali é um bom local para eles viverem. Infelizmente, assim, não é, porque a gente tem toda uma fauna ali dentro do bosque que é afetada pela presença desses animais. Tanto para eles não é bom, quanto para os animais nossos também não é bom. A gente, desde 2012, a gente está desenvolvendo um projeto lá dentro que se chama Pulo do Gato, tá? Que a gente consegue estar tentando contornar essa situação dos animais, tentando dar um fim mais adequado para eles, conseguir colocar eles num local melhor, porque ali muitas vezes eles passam frio, eles passam fome, eles não têm onde se proteger da chuva, eles não têm onde se proteger de algum intempérie. Como você disse, não tem, né, não faz sentido achar que aquele ali é o espaço adequado para gato. E ao mesmo tempo eles também destroem a nossa fauna, eles comem passarinho, porque eles têm fome, eles têm que se defender de alguma maneira. Né? Então a gente está com esse projeto desde 2012. Né? Um trabalho exatamente, reconhecido. Foi um projeto que em 2012 foi reconhecido, a gente foi receber uma premiação lá no Rio de Janeiro. Então é um projeto bem bacana, que a gente não visa mal de ninguém, nem dos gatos, nem dos animais internos, a gente
para realmente deixar com que o ecossistema ali funcione tudo bem, Equilíbrio. tranquilinho e equilíbrio. Em equilíbrio. Exatamente. Mas sempre a importância dessa educação, né? Então a gente, uma parte que a gente faz e fez já também bastante, é exatamente o projeto que as meninas da parte de educação faziam, que era a divulgação do projeto em escolas, para conscientização, que ali não é local, que ali ele passa fome, que ele passa frio. A gente consegue visualizar muitas vezes animais, filhotinhos de gato sendo comidos por teius, que são os lagartos que ficam ali dentro do bosque. Acaba que cada um vira alimento do outro, né? Vira predador do outro. Predador do outro. Um local não adequado, né? Realmente, é uma questão polêmica, mas como eu gosto de frisar sempre aqui, é importante lembrar que tem pessoas trabalhando para tentar resolver, né? E Estamos o que falta... tentando resolver esse E seria probleminha. melhor que se numa ponta vocês estão tentando trabalhar, na outra ponta existem pessoas que continuam deixando os animais lá. Por isso que é a dificuldade de equilibrar essa equação, né? Então se houvesse pelo menos a mínima de colaboração das pessoas, né? De diminuir ou de a evitar soltura desses animais não ali é? dentro, Não dá com pra certeza. entender que, por mais que a gente fale, ainda continue acontecendo. Porque foi o que nem eu comentei sobre os animais silvestres. O animal silvestre, ele chama exatamente silvestre, porque ele é da natureza, ele não é para estar dentro de uma casa. O animal doméstico é exatamente o contrário, ele é doméstico, ele tem que estar dentro da casa, protegido, cuidado por um veterinário, ele precisa de vacinas, ele precisa de uma comida adequada, ele precisa de um local que proteja ele do frio, da chuva. Então, assim, os domésticos acabam estando lá dentro do bosque, que é um local que deveria ser para animal silvestre, e muitas vezes os silvestres as pessoas colocam para dentro de casa. Então a gente tenta conscientizar isso realmente, para a pessoa manter o gatinho dentro de casa. Se por acaso, eu tenho uma gatinha, não quero, não vou querer ficar com filhote. A gente existe programas de castrações. Então realmente tentar se responsabilizar pelo seu animalzinho. Posse responsável. Posse responsável, exatamente. Esse termo, então, que também a gente sempre fala aqui. Melissa, infelizmente nosso tempo já se esgotou, tenho só que agradecer muito a sua participação. Não sei se nós vimos todas as fotos, no fim vamos... é? Bom, então o que deu para entrar a gente conseguiu ver. Muito bem, então infelizmente o que deu ali para... E a palavra do aluno também, Robson, vamos ver se é? Então tá jóia, o tempo já esgotou aqui, é que a conversa foi boa mesmo, né? Eu tenho só que te agradecer mais uma vez pela participação, a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse espaço, que é um espaço assim amado por todos, né? Não só de Marília, mas quem vem de fora também. Então a ideia é que a gente possa preservar cada vez mais. Parabenizar você pelo trabalho, pela atuação, né? E essa parceria com os alunos e com a equipe da Universidade de Marília, que eu acho que é fundamental. Parabéns, viu, pelo trabalho. Muito obrigada, Luiz. Eu só tenho que agradecer, né, a TV Marília pela oportunidade, pelo espacinho que está dando a gente para mostrar nosso trabalho, para mostrar o que a gente está tentando fazer para melhorar. É que a evolução nunca, às vezes, é tão rápida quanto a gente gostaria, mas a gente devagarzinho vai tentando melhorar. Queria agradecer muito esse espacinho. E só isso que eu tenho a dizer. E parabenizar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também, Com certeza que trabalha, eles sempre tentam, todas as vezes que a gente leva alguma problemática, eles estão sempre a favor dos animais mesmo, a gente tentando trabalhar junto para poder fazer com que as coisas funcionem melhor mesmo, que as coisas caminhem bem. Harmonia e equilíbrio. Com harmonia e equilíbrio, como exatamente, como deveria ser. Muito obrigada mais uma vez agradeço. E espero você aqui em outras oportunidades para a gente dar sequência ao nosso bate-papo. Tá bom, muito obrigada até pela a próxima. oportunidade. Olha, e nós vamos encerrando mais uma edição do programa Saúde Animal, agradecendo a todos pela companhia, pela atenção e na próxima semana, próxima quarta-feira, mais uma edição inédita para você. Uma ótima semana e até lá. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar.